Cada vez mais a gente ouve falar de jovens que ficam muito ricos muito cedo, antes dos 30, não é verdade? Não sei se você já viu o Instagram da Forbes, eu acompanho, que é uma revista financeira americana muito famosa, e ela publica a lista dos under 30, das pessoas mais bem-sucedidas com menos de 30 anos. E cada vez mais esse número cresce, e esse número é de jovens cada vez mais novos. E aí eu vi recentemente que tem 2 brasileiros lá nessa lista dele, da Forbes. E um deles tem 25 anos e o outro 26. E cada um desses 2 tem 7 bilhões de reais de fortuna. Imagina chegar aos 25 anos com 7 bilhões de reais de fortuna. Não é? E aí a gente vê o Mark Zuckerberg, por exemplo, que ficou milionário com 22 anos e bilionário com 28. A gente tem alguns exemplos de gente, tanto no Brasil como fora, que tem se destacado como um grande sucesso novo demais. E aí alguns pensam que, pô, isso é tudo o que há, é a coisa mais importante da vida, não é? Você conseguir obter muito sucesso, muito novo, e quanto mais novo, melhor. Tem aí as estrelas teen, né? Das séries e tudo, ou estrelas muito novas, como essa Dina Ortega que fez Wandinha agora recentemente, que os holofotes todos em cima dela, já está ficando até meio saturada daquilo, entre muitos outros que talvez vocês lembrem aí de cabeça. Mas será que esse sucesso que todo mundo busca e exalta, e coloca todo mundo no holofote, é tudo na vida? Será que essa deve ser a nossa grande ambição, nos tornar pessoas tão notórias, tão ilustres, quanto essas pessoas que têm se destacado assim? Porque, afinal de contas, a vida se resume nisso? Talvez, para a maior parte dos jovens de hoje, sim, a resposta seja sim, mas para nós não. Não é verdade? A gente entende que a vida vai muito além de qualquer coisa que a gente possa conquistar aqui nessa vida. E a Bíblia ensina isso para a gente. Não sei quem aqui assistiu as Crônicas de Nárnia, ou leu os livros, ou assistiu a trilogia. A primeira delas, O Leão, o Feiticeiro, o Guarda-Roupa, mostra ali a realidade de 4 adolescentes, uma criança, na verdade, 3 adolescentes, que entram no armário que levava eles para o reino de Aslan, para o mundo de Nárnia. E nesse reino, então, eles vão descobrindo coisas maravilhosas sobre esse mundo e sobre o rei daquele mundo. E eles, então, passam a viver segundo aquilo que eles tinham vocação para viver, até que se tornam nobres. E eles, então, num dado momento, assumem o trono de Nárnia. Os 4 jovens, adolescentes, né, 3 adolescentes e uma criança assumem o trono. É uma cena estranha. Eu lembro que, a primeira vez que eu vi, uma criança no trono com um cetro, com uma coroa, aquela formalidade toda. Mas o que C.S. Lewis, que foi esse autor fantástico, queria mostrar, era um paralelo com a realidade do reino de Deus. E no reino de Deus, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, não importa. Todos nós precisamos entender que temos responsabilidades. Há um sentido em que todos nós somos adultos. Todos nós precisamos agir e pensar em termos da nossa fé como gente responsável. Porque a Bíblia não isenta os homens de uma idade para baixo, não. A justiça de Deus é apresentada para todo mundo, de todas as idades, sem distinção. Não importa a idade, todos nós precisamos nos reconciliar com Deus e vamos prestar contas a Deus da vida que a gente está vivendo aqui. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que ela sempre abarca todas as faixas etárias, não é? Por isso, a gente precisa parar e pensar um pouco a respeito disso. Timóteo, não sei quem já leu as cartas de Paulo a Timóteo, mas Timóteo era um jovem, a Bíblia não diz exatamente a idade dele, provavelmente tivesse menos de 30, e ele era tão jovem que Paulo fala assim: Timóteo, eu admiro muito sua fé, e a mesma fé que eu vejo a sua avó e a sua mãe te influenciarem nessa fé. Ou seja, ele era alguém tão jovem que ele ainda estava debaixo da influência da mãe e da avó. A mãe e a avó ainda impactavam a vida dele.
E Paulo percebeu que a seriedade com que ele levava as coisas de Deus era tão grande, que ele falou, vou levar esse cara na minha viagem missionária que eu fizer a próxima. E aí ele vai na segunda viagem missionária e leva Timóteo junto. Na terceira viagem, leva Timóteo junto. E ele planta igrejas, e num dado momento ele fala assim, eu vou colocar Timóteo supervisionando essas igrejas. Olha a responsabilidade. O problema é que Timóteo era jovem, não é? E aí, consequentemente, algumas pessoas começam a desprezar ele por ele ser jovem. Que pessoas? Pessoas que não entendiam como Deus entende. Deus entende assim, cara, não interessa que idade você tem uma missão, você como cristão, você tem responsabilidade, você tem um chamado. Você pode brincar, pode zoar, fazer coisas que são próprias da sua idade, do seu momento na vida, da sua fase de desenvolvimento. Mas isso não te isenta do chamado de Deus para a sua vida, do chamado missionário. Alguns mais novos aqui, talvez tenham aí 12, 13 anos, diriam assim, pô, Jonas, mas lá em casa só eu sou crente, não é? Opa, você tem um campo missionário dentro da sua casa. Ah, mas quando já se viu o filho influenciar o pai e a mãe? Não se iludam, né? Todos nós estamos impactando e influenciando a vida das pessoas à nossa volta. Podemos agir de forma que elas fiquem maravilhadas com Deus e queiram saber que Deus é esse. Ou podemos agir de uma forma que eles, pô, nunca quero saber de pisar na igreja desse meu filho, que tem um comportamento tão terrível e arrogante e difícil de se lidar. Então a gente está sempre impactando. E aí, gente, Timóteo então começa a ajudar e começa a sofrer uma resistência por causa da idade dele. E aí Paulo escreve um texto que eu vou ler só um versículo, 1 Timóteo 4,12, ele diz assim, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Cara, não sei vocês, mas eu achei que a pressão de Paulo aqui foi grande. Timóteo, não interessa que idade você tem, você foi chamado a ser um exemplo. Ele não fala assim, Timóteo, ninguém tem que esperar muito mesmo de você. Timóteo, sem pressão. Timóteo, deixa as coisas sérias para quando você ficar mais velho. Já viu gente que pensa assim? Ele não fala isso, ele fala, Timóteo, presta atenção no que eu vou te falar. Ninguém pode desprezar você por você ser jovem demais. Não, por quê? Porque você é jovem, mas o seu chamado é sério, é glorioso, é tremendo, e eu tenho coisas a fazer na sua vida, a despeito da sua pouca idade. Mais do que isso, Timóteo, seja um exemplo no amor, na fé, na pureza. Seja um exemplo para quem? Para os mais velhos. Seja um exemplo para essas igrejas, onde você tem trabalhado e servido. Então, Paulo não alivia, Paulo coloca pressão mesmo. E a palavra, a verdade é que ela coloca pressão sobre todos nós, indistintamente, não é? E algumas lições que Paulo traz aqui a partir dessa fala aqui para Timóteo, a primeira delas é que a sua idade é a melhor idade que existe para servir a Deus. Que idade? Tem pessoas aqui de várias idades, né? É a sua idade, é a minha idade, é a idade do cara de 80 anos, é a idade que a gente está vivendo hoje. A melhor idade para a gente servir a Deus é a idade que a gente tem. Não interessa a idade, todas as idades são idades perfeitas para servir a Deus, e Deus usa pessoas de todas as idades. E Deus quer usar de formas diferentes, com propósitos diferentes, para alcançar pessoas diferentes. Eu e você, com características tão diferentes. A mesma lei que se aplica ao idoso, se aplica ao jovem. A mesma verdade do Evangelho, os mesmos princípios que eu abracei com 16 anos de idade, 30 anos atrás, impactaram a minha vida, são os mesmíssimos que eu estou tentando aplicar à minha vida hoje. Os mesmos princípios que me impeliam a servir ao reino de Deus com 16 anos de idade, quando eu me converti, me impelem hoje, no meu ministério, a servir a Deus. Então não existe isso no reino de Deus. Deus olha a todos, e a mensagem do Evangelho
é para todos. E o peso da missão também é para todos. Por isso ele fala, Paulo, Timóteo, ninguém despreze, ninguém tem a autoridade de Deus para desprezar a sua mocidade, a sua juventude, o fato de você ser novo demais. A gente vai para João, a gente vê que João escreve para todas as faixas etárias. Ele fala assim, em 1 João 2,14, filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Ele está falando aqui para os novos mesmo. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Caramba, olha que visão que João teve. Numa sociedade patriarcal, que tinha uns anciãos, o sinédrio. Ele está falando, cara, o evangelho não tem essa fronteira. O evangelho é um evangelho em que os jovens são fortes, em que os jovens fazem missões, em que os jovens pensam em termos de evangelização, de santidade, de comunhão verdadeira, que os jovens, não importa a idade que tenham, eles pensam com maturidade as coisas espirituais, às vezes mais do que idosos. De modo que a palavra realmente não dá essa importância que as pessoas dão a essa questão de distinção de idade, como as pessoas às vezes dão, não é? Alguns comentaristas entendem que Paulo dá essa palavra de encorajamento para Timóteo, porque Timóteo era muito tímido. E aí ele fala, Timóteo, cara, para de se deixar abater, cara, para de deixar que os outros influenciem você no sentido de desacreditar na sua missão. Não, ninguém pode desprezar a sua juventude. Ou seja, se Timóteo era tímido e foi usado para supervisionar 4 igrejas como pastor, Deus pode usar a mim e a você também na nossa timidez. Não importa se você seja travado, como eu fui muito tempo. Até o seminário, se eu conversar com colegas meus de seminário, eles vão dizer assim, pô, Jonas era quietão, era totalmente na dele, né? Tímido, mas aí de repente virou falador, né? Depois que foi ordenado, fala pra caramba, às vezes 50 minutos sem parar do púlpito. Por quê? Porque Deus tira essa trava, Deus opera, transforma, trata, faz a gente amadurecer, faz a gente aprender, e usa a gente como Ele quer. E usava Timóteo, e pode e quer usar você, no momento que você está vivendo da sua vida. Alguns podem dizer assim, pô, Jonas está falando isso porque ele não sabe o que eu passo lá em casa. E às vezes a gente tende a se vitimizar, não é? Pô, eu passo um monte de perrengue que, pô, o pessoal da igreja nem tem ideia do que é. Não existe situação tão difícil que você não possa ser usado por Deus no meio dessa situação aí que está acontecendo. Seja na escola, seja em casa, onde você estiver vivendo. Então, tem gente demais falando bobagem demais. Então, foca em Deus e na glória dEle, porque Ele quer te usar, independente de você ter 13 ou 40 anos de idade, Ele vai te usar. Segunda lição que Paulo deixa para a gente é, não há desculpa para falta de santidade. Timóteo, eu não só entendo que você deve buscar ser puro, mas você tem que ser o padrão de pureza nessa igreja aí. Você tem que ser o referencial, tem que ser assim, cara, sempre que eu lembro daquele jovem da igreja, cara, aquele jovem é um jovem puro, é santo, ele está buscando diante de Deus se consertar, ele não se conforma com a injustiça, com a impureza, com a iniquidade, ele não se conforma com a cultura, todo mundo faz, é assim, não, ele não é assim, ele fala, cara, um monte de gente faz, a maioria das pessoas faz, mas está totalmente errado. Mas de onde você tirou que está errado? Está aqui na palavra. Está errado. Não há desculpas para a falta de santidade. Eu não sei se você já teve uma experiência assim, mas eu lembro que quando eu fiz 13 anos, eu cresci na igreja, mas quando eu fiz 13 anos, meus pais pararam de levar tão a sério a nossa frequência à igreja. Aí, a partir daquele momento, eu morava na Moreira César, em Caraí, comecei a frequentar algumas festinhas e tudo, e comecei a ter um monte de experiência no início da adolescência, que foram me levando para um caminho totalmente longe de Deus. Só que o tempo todo, aqueles 4 anos que eu fiquei fora, eu pensava assim, cara,
está tudo errado, eu tenho que voltar para Deus. Só que eu não posso voltar para Deus antes de chegar aos 20 anos, porque a partir dos 20 anos começa a vida adulta, isso na minha leitura, né? Aí eu vou viver a parte séria da vida, mas até lá eu tenho que aproveitar, cara. Hormônio à flor da pele, adolescência, descobertas, explorar tudo. Aquilo para mim era totalmente lógico, tinha uma lógica aquilo. Só que eu sabia que eu estava errado, que eu estava atentando contra a identidade que Deus tinha me dado. E aí eu achei que eu fosse conseguir chegar até os 20 anos para tomar essa decisão. Só que 4 anos antes, quando eu tinha 16, eu entrei numa depressão profunda, numa fossa. Eu falei, cara, que droga de vida é essa que eu estou vivendo? E eu experimentei um monte de bobagem antes dos 16 anos. Um monte de coisa que eu jamais comentaria aqui desse púlpito. Para chegar no fundo do poço e falar, que droga de vida é essa que eu estou vivendo? Mas na minha arrogância, eu acreditava que a minha vida era o máximo, que eu estava bem pra caramba. Eu acreditava que santidade não era coisa para mim, santidade era coisa para gente chata, séria, velha. E eu era jovem, esperto, não é? E aí cheguei lá no fundo do poço. Satanás conseguiu me convencer que a adolescência não era fase para pensar em coisa séria, a adolescência era só para zoar e curtir e viver súdito dos meus próprios prazeres. Claro que eu não estou encorajando ninguém a ser antipático, a ser sério o tempo todo, não é isso. A gente tem que ter espaço para senso de humor, para brincadeira, coisas que Deus criou para a gente viver bem no mundo, não é? E a gente fica feliz quando alguém sabe ser engraçado, e a gente gosta de humor, e ele tem o seu papel, até no nosso bem-estar. E Deus não é contra o humor, tanto é que Ele criou. Apesar de existir um humor mau, óbvio, como tudo que o pecado destrói, não é? A gente tem que aproveitar, sim, todas as fases da vida, vivendo cada momento, mas sempre entendendo que diante da justiça de Deus, todos nós somos adultos, todos nós vamos prestar contas. Curtir a vida não tem nada a ver com ser tolerante a pecado, não tem nada a ver, isso é uma mentira do inimigo, né? Paulo, em Romanos 1, a partir do verso 18, ele fala assim, olha, a ira de Deus está se manifestando contra todos aqueles que suprimem, contra aqueles que escondem a verdade pela injustiça. Aqueles que, sabendo qual é a verdade, ficam dizendo que não acreditam nela, que ela é mentira. A ira de Deus se revela dos céus contra aqueles que tentam fazer suas próprias regras, que tentam se impor sobre Deus, que tentam dizer para Deus como as coisas têm que ser. E aí ele fala, olha, pessoas que fazem isso, até o homossexualismo, Paulo fala que o próprio Deus entrega eles a formas reprováveis e antinaturais de vida sexual. Para dizer assim, você está se achando esperto? Não se iluda, você caiu numa armadilha, né? Então, gente, quando Paulo alerta a igreja em Roma quanto a isso, ele está alertando a gente também, contra essa armadilha que o meu e o seu coração pode colocar a gente. E eu que vivi um pouco mais que vocês, já vi tanta gente desgraçar a própria vida acreditando nessas mentiras. Porque resolveu, assim como eu fiz, argumentar a favor do pecado, virar advogado do pecado. E a palavra diz, não há desculpas para a falta de santidade. Por isso o homem é indesculpável, Paulo fala. Porque tendo conhecimento de Deus, não o adorou como Deus, se tornando louco na sua forma de agir. Então, não importa a idade que você tem, você já tem idade para ler a Bíblia, para acreditar nela e para obedecer ela. E tenha certeza disso, se você fizer isso, você nunca na vida vai falar, cara, eu me arrependo de ter feito isso. Mas se você desprezar a santidade, você vai falar, cara, quanta bobagem eu fiz, quanto tempo perdido,
quanto filme queimado, quanto desperdício de vida, de tempo, de saúde, de inteligência, servindo às trevas, promovendo o mal e o erro. E hoje que eu enxergo a verdade, caramba, por que eu não me converti antes? Essa foi a minha crise depois que eu me converti. Fiquei de 12 a 16, por que eu não me converti com 13, Teria aproveitado muito mais a adolescência, mas estava lá comendo comida de porco, não é? Terceira lição que Paulo deixa para a gente: o orgulho juvenil será sempre um obstáculo. Eu não gosto muito de falar assim, os jovens são orgulhosos, os jovens são vaidosos, porque a verdade é que um pouquinho de reflexão faz a gente perceber que não tem idade para ser orgulhoso e vaidoso, não é? Mas é verdade que o jovem tem esse ímpeto, essa pressa, muitas vezes, em agir no impulso e fazer, às vezes, uma análise que ele não está maduro ainda para fazer das coisas. E ter certeza de que o ponto de vista dele é o único, é o certo. E isso, muitas vezes, é bom, porque há um ímpeto de buscar pureza e justiça. Mas, muitas vezes, a gente tem um risco de cair em arrogância. A verdade é que essa atitude, ela precisa acontecer com certo cuidado, porque a Bíblia alerta os jovens sobre isso. Pedro fala assim: jovens, cuidado, sujeitem-se aos mais velhos, sejam humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Cuidado com esse orgulho. Eu entendo, pela minha experiência de vida, que eu não sou hoje menos orgulhoso do que eu era 30 anos atrás, quando me converti. Mas, como um cristão um pouco mais maduro, eu sei lidar com o meu orgulho com um pouco mais de tranquilidade do que eu sabia lidar 30 anos atrás, com o meu próprio orgulho. Essa é a diferença. A maturidade não vai tirar o orgulho da gente, mas vai ajudar a gente a lidar com ele de uma forma mais madura. Então, Deus se opõe aos orgulhosos, mas humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo devido, os exalte. É isso que Pedro fala. Cuidado. Você virou um cara respondão dentro de casa, uma garota sabe tudo. O pastor não está com nada. O pastor é careta, cabeça do pastor é cabeça da década de 80, não é? Cuidado. Tem gente que gosta de falar assim: eu penso fora da caixa. Está na moda falar isso agora, né? O cara pensa dentro da caixinha. E cuidado, porque a verdade é que nunca ninguém na vida pensou fora da caixa. Todo mundo está pensando dentro de alguma caixa. Porque eu leio Foucault e Nietzsche. Então você está pensando dentro da caixa deles, mas você está pensando dentro de alguma caixa. Não, eu não leio ninguém, eu é que penso as coisas na minha genialidade. Opa, você criou uma caixinha pessoal sua. Então não existe essa coisa de pensar fora da caixa. O que existe é que nós, como cristãos, falamos assim: a minha caixa vai ser a caixa de Deus. O que Ele falou é o que vai delimitar a minha forma de pensar. E o que me interessa não é o que eu acho, o que eu quero, o que eu sinto. O que interessa é o que Deus fala e o que Ele quer que eu aprenda a sentir. Porque minha vida está afetada pela queda. Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Foi isso que Paulo falou? Tentando viver uma vida pura e correta, eu ajo mal. Então como é que eu mudo isso? Indo até a caixa da palavra de Deus, falando: Senhor, eu quero viver dentro dessa caixinha aqui. Eu quero aprender com ela, eu quero me submeter a ela, quero me humilhar diante do Senhor. Algumas pessoas, eu já vi gente falar assim: as pessoas ficam lá adorando a Deus como se Deus fosse um narcisista que quer ser adorado, né? E é claro que o que a Bíblia ensina para a gente não é isso. O que a Bíblia ensina para a gente é que a gente, adorando ou não a Deus, Ele vai continuar sendo o Deus santo, amoroso e todo-poderoso que Ele sempre foi. E o Deus de juízo também, que vai no dia final executar o seu juízo sobre toda a humanidade. Ele vai continuar. Então, quando a gente adora a Deus, a gente não muda Ele, mas muita coisa muda em nós. Por isso, eu e você precisamos fazer
constantemente esse exercício de humilhação, de vir aqui e adorar e proclamar: Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é exaltado, engrandecido, e eu, pobre e miserável pecador. Como a gente canta, né? A gente precisa fazer exercício constantemente. A gente precisa constantemente se humilhar para que a nossa arrogância natural do pecado no nosso coração não seja um obstáculo na nossa relação com Deus. E aí, gente, eu falo com toda segurança, se esses dois que são os bilionários brasileiros com 25 e 26 anos não estão vivendo segundo esses princípios que a gente ouviu aqui agora, esses conselhos de Paulo para Timóteo, eles podem estar com dinheiro botando pelo ladrão e distribuindo dinheiro para todo mundo, que eles estão infelizes. Eles podem estar fazendo caridade, ação social, proteção do planeta. Podem fazer o que for, que eles vão ser gente infeliz. Que eles vão ser gente que ainda não se reconciliou com Deus, com o Criador e com o Redentor da vida deles. Então, eu queria deixar para vocês aqui só uma aplicação para a gente encerrar. Decida viver intensamente a juventude, mas desde já como adulto na fé. Cara, ir à praia, fazer churrasco, brincar, zoar, fazer piada, ver vídeo engraçado, tudo isso pode ser bom. Mas espera aí, eu tenho que entender que, como Salomão fala, né, de tudo isso você vai prestar contas a Deus. Toma cuidado com o modo como você tem administrado o seu tempo. Toma cuidado se você tem vivido como um nobre de Nárnia ou como o filho pródigo rolando na lama, desejando a comida dos porcos e achando que está abafando, porque pegou a fortuna do pai, contratou prostituta, fez e aconteceu e está lá na desgraça, porque acreditou que o pecado fosse encher a vida de sentido, e tudo o que ele fez foi esvaziar ainda mais, humilhar ainda mais. Quem não exalta a Deus acaba, no final das contas, sendo humilhado. Quem despreza a Deus acaba, no final das contas, sendo desprezado. E a mensagem do Evangelho não é, se ferrou. Não, é, cara, tem sempre tempo de voltar. Você está em tempo de voltar. Você está em tempo de se consertar. Você está em tempo de voltar para Nárnia, de voltar a ter um relacionamento sério com Deus, de curtir esse momento da vida, mas, cara, na parte com Deus eu não abro mão. Eu vou agir igual um adulto. Como é que o adulto faz? Pega a palavra e lê todo dia? Eu vou ler também. Ora, e ora para valer, e confessa pecados, eu vou fazer isso também. Porque eu te garanto, daqui a 50 anos, você vai estar fazendo a mesma coisa. Talvez os pecados tenham mudado, talvez alguns contextos tenham mudado, mas você vai estar do mesmo jeito, aos pés do Senhor, e você vai olhar para trás e vai falar: obrigado, Senhor. Hoje eu falo, 30 anos depois, obrigado, Senhor. Porque o Senhor foi lá e me resgatou, que o Senhor foi lá e me trouxe de volta, porque o Senhor não me deixou comendo comida de porco o resto da minha vida, mas o Senhor me deu uma vida muito mais excelente do que eu estava buscando. Tá legal? Amém? Vamos orar então? Senhor querido, queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite, te agradecer pela vida de Timóteo, que é para nós uma inspiração de um jovem que impressionou até o apóstolo Paulo pela seriedade com que ele levou o caminho contigo, Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar esse caminho, que essa atitude nossa, não diante da liderança da igreja, não diante de irmãos aqui para impressionar pessoas, não, mas diante do Senhor, pelo compromisso que a gente tem contigo, Senhor, venha de fato a impactar a vida daqueles que hoje estão cegos, daqueles que hoje, Senhor, têm vivido tão distante do Senhor. Peço que o Senhor, Pai, traga sobre cada jovem que está presente aqui nessa noite um temor ao Senhor santo, um zelo, um prazer em te buscar, um desejo de viver uma vida que te agrada, um desejo de viver uma vida que te engrandece, com humildade, com o coração quebrantado, com responsabilidade na tua presença. Em teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.